A mulher que aprendeu a amar com medo. Ela não percebeu quando ela começou. No início ela só amava com entrega, com presença, com aquela verdade simples de quem ainda não aprendeu a se proteger do amor. Ela acreditava nas promessas, nos encontros, naquilo que sentia. Mas em algum ponto da sua história, o amor não ficou. Pode não ter sido de uma vez. Às vezes foi aos poucos, um afastamento que ela tentou não ver, um cuidado que deixou de existir, uma presença que virou ausência. Outras vezes foi mais direto. Ela foi deixada, trocada, esquecida, mesmo tendo se doado por inteiro. E algo dentro dela aprendeu que amar não era totalmente seguro, que se entregar demais poderia custar caro e que sentir profundamente poderia significar perder. E a partir dali, ela nunca mais amou da mesma forma. Não porque ela não queria, mas porque ela não conseguia. Uma parte dela ainda desejava viver o amor com leveza, mas outra parte começou a ficar ali, apenas em alerta, observando, se protegendo, tentando prever sinais. Às vezes ela se entregava rápido demais, como se quisesse garantir o lugar antes que fosse tarde. Outras vezes ela recuava, mesmo quando tudo parecia certo. E existiam momentos ainda mais silenciosos em que ela aceitava menos do que merecia. Menos presença, cuidado, menos amor. Não porque era isso que ela queria, mas porque em algum lugar dentro dela a ideia de não ser escolhida ainda doía mais. E assim, sem perceber, ela começou a amar com medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de viver de novo o que já tinha vivido antes. Mas esse medo não nasceu nela. Ele foi construído em histórias onde ela precisou lidar com a ausência, em experiências onde o amor não sustentou, em memórias onde ela aprendeu que precisava se ajustar para não ser deixada. E esse fragmento não ficou lá no passado, ele continuou vivo. Veio nas escolhas, nos padrões, na forma como ela se posiciona ou como se silencia dentro de uma relação. Existe algo que talvez ela nunca tenha percebido. O coração dela não se fechou. Ele apenas se protegeu da forma que conseguiu. E proteção não é a mesma coisa que verdade. Então hoje nós vamos olhar para as memórias, visíveis ou não, onde o amor foi associado à dor, à perda ou até mesmo à rejeição. E permitir nos registros akáshicos que movimentos de liberação aconteçam, para que o coração comece aos poucos a se reorganizar sem precisar viver em estado de defesa. Talvez você perceba algo diferente ao longo do dia, emoções, lembranças, sensibilidade, ou pensar sobre as relações. Talvez até um movimento como se algo dentro de você relaxasse ou deixasse de fazer parte, ocupando um espaço de dor.
Observe que o coração ele não se abre na força. Ele se abre quando percebe que já não precisa mais se proteger do mesmo jeito. E talvez hoje seja o começo desse movimento. Eu quero que você perceba que aqui nós vamos olhar para muitos fragmentos. Por trás desse fragmento nós temos medo de abandono, padrões que se repetem nas relações, dificuldades de se abrir, de confiar, mas principalmente a sensação de que nunca se está completamente de corpo, de alma, de coração numa relação. Isso é muito profundo.